Desde o início de 2025, eu venho usando esse jeito de programar com o IA. Quando eu falo em 400 dias, eu estou falando da minha experiência acumulada desenvolvendo com agentes de inteligência artificial, não em 400 dias exclusivos em cada uma das ferramentas. O Cursor foi a minha principal ferramenta durante boa parte desse período, mas eu também usei Cloud Code, Codex, Antigravity e testei diversos outros modelos de inteligência artificial, da Anthropic, Google, OpenAI, entre diversos outros aí também das chinesas que estão lançando bastante. E isso não foi um teste de fim de semana. Foram quase 37 projetos que eu trabalhei. Sistema de gestão empresarial, vendas automatizadas por WhatsApp, ferramenta jurídica, geração de anúncios, times de múltiplos agentes e até um projeto por hobby que eu acabei criando de agentes que jogam Pokémon Fire Red. Então, esse vídeo também não é um ranking para decidir qual marca ganhou. Não vou ficar comparando botão, plano ou recurso novo que cada uma delas tem. Eu quero fazer equivalente a uma review de longo prazo. Depois que a novidade, todo esse hype de vibe coding passou, o que realmente fica? Quais são as regras que precisam ser seguidas em meio a tudo isso? Onde que a conta pelo uso dessas coisas acaba chegando? Quando chega e como chega? É isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Eu dividi o meu saldo de dias em três critérios: performance, controle e continuidade. E em cada um desses critérios existe um acerto que fez eu continuar usando e um erro que mudou a maneira como eu trabalho com o Vibe Coding. O primeiro acerto é o mais óbvio e ainda é o mais difícil de ser ignorado. Em volume de execução, não tem como competir com trabalhar sozinho. A inteligência artificial escreve e reorganiza, cria testes e percorre arquivos numa velocidade que manualmente eu não consigo e muito provavelmente você também não consegue. Então, eu não estou dizendo que tudo sai perfeito. Eu estou falando que velocidade bruta da distância entre ter uma ideia e conseguir tocar numa primeira versão realmente é muito rápido. E dos testes, que melhor representa isso foi quando eu decidi criar, por exemplo, esse teste do Pokémon Fire Red, sendo jogado por IA. Nunca havia trabalhado de verdade com o Lua, e para fazer aquilo funcionar, eu precisei juntar Python, scripts em Lua, dentro do emulador MGBA, leitura de memória do jogo, screenshots, ferramentas de navegação, batalha, memória, e fiz teste com vários LLMs para tomadas de decisões. Em alguns dias, eu já tinha a primeira versão daquela arquitetura funcionando, em 7 camadas diferentes, mais de 35 arquivos, 13 ferramentas e testes iniciais passando. Depois eu comparei modelos diferentes da China, aqui que nós usamos no nosso cotidiano também, rodei modelo local, criei um modo também para o próprio Cloud Code e o próprio cursor conseguirem jogar o Pokémon sem eu precisar ficar gastando créditos que eu acabo colocando nessas outras empresas. Aqui vai estar rodando também agora um momento onde a IA ela está fazendo todo esse percurso entre sair do quarto, ela ler o ambiente, descer as escadas, ir até a rota para conseguir se encontrar com o professor, voltar para o laboratório e ter a tomada de decisão de escolher o Charmander, que foi o Pokémon que eu havia pedido para ela escolher, depois fazer a batalha contra o rival e, para finalizar, chegar até a rota 1. Poderia ter estudado cada integração, escrito tudo manualmente? Poderia, mas a distância entre a ideia e a primeira versão é completamente diferente. Esse é o primeiro grande acerto. A gente transforma ideias que talvez ficassem paradas em coisas que vocês conseguem realmente testar de verdade. Só que produzir código mais rápido não significa também necessariamente chegar mais rápido ao código certo. E aí a gente vai para o meu primeiro erro. Imagina que você tem um consultor muito experiente e caro aí na sua empresa. E tem um estagiário rápido e barato, ótimo para fazer a tarefa simples e repetitiva. Se você mandar o consultor fazer o trabalho mecânico, o trabalho que o estagiário faz, por exemplo, ele pode até fazer, mas você pagou caro, sem necessidade. Agora, se mandar o estagiário resolver uma decisão de arquitetura, ele tenta e pode acabar errando. Tenta de novo, e no fim, o consultor ainda vai precisar ir lá e corrigir o trabalho que o estagiário fez. Eu fiz as duas coisas escolhendo o LLM para programar.
Usei modelo forte para fazer um trabalho básico. Mas o erro que mais me custou tempo e também, de certa forma, dinheiro, foi usar o modelo rápido e barato também, de certa forma, em tarefas que exigiam raciocínio de verdade, principalmente em decisões de planejamento do sistema e também na criação de front-end e em mudanças estruturais. Uma tarefa que um modelo adequado iria resolver em uma única tentativa virava 3 ou 4 tentativas com o modelo barato. E muitas vezes eu ainda chamava o modelo mais forte depois para conseguir corrigir o que o modelo barato fez. Eu achava que ia estar economizando créditos, fazendo uso do modelo mais barato, mas estava pagando em tempo, contexto, acumulando o retrabalho e às vezes gastando até mais créditos do que eu realmente iria estava imaginando que iria gastar. E a lição não é sempre usar o modelo mais caro. A lição é conseguir escolher o nível de raciocínio que faz parte daquela parte do projeto, daquela parte da arquitetura do sistema. A velocidade existe, mas o modelo errado consegue transformar a velocidade em uma maneira muito eficiente de produzir retrabalho. E mesmo quando o modelo é certo, ainda existe uma outra pergunta. O que tem permissão para conseguir executar? Até onde ele pode ir? E aí vem o meu segundo erro. Eu tinha autorizado o agente a apagar uma pasta que ele havia criado. Só que escrevi o nome com uma letra de diferença. Ele executou a ordem e a pasta apagada continha todas as APIs do sistema. O código estava totalmente local e não existia um commit recente que eu pudesse simplesmente restaurar. E como a exclusão foi feita pelo terminal, eu não tinha uma lixeira confiável, nem um botão de desfazer. Eu tentei fazer o agente voltar atrás, mas aquela parte do código já tinha desaparecido. Foram 2 dias reprogramando todas as APIs em tempo recorde para conseguir fazer a atualização que eu precisava fazer. O que salvou a reconstrução foi eu ter a documentação completa do projeto guardada em outro lugar. E sem aquela documentação, aquele prejuízo de tempo teria sido muito maior, porque eu tinha prazo para conseguir fazer o que eu precisava fazer naquela etapa do projeto. Durante algum tempo, eu tratei essa história como o dia que a IA apagou as minhas APIs. E já contei e conto com vergonha isso para as outras pessoas. Só que isso coloca a responsabilidade no lugar errado. O agente fez exatamente o que eu pedi. O problema é que eu permiti uma ação destrutiva sem um commit recente, sem confirmação da minha parte e sem diferenciar um arquivo descartável, uma parte do sistema que não tinha cópia. O erro foi dar autonomia sem uma rede de segurança proporcional ao risco. Depois disso, eu não parei de usar agentes IAs da maneira que eu estava realmente utilizando no meu dia a dia, mas eu mudei o ambiente em volta dele. Hoje as ações irreversíveis precisam de uma segunda checagem humana antes de uma alteração ampla. Existe commit, exclusão, mudança de banco, publicação ou qualquer coisa que possa gerar prejuízo recebe um tratamento diferente de criar um arquivo temporário. É aí que entra Human in the Loop, onde a IA pode andar sozinha em tarefas seguras, mas encontra pontos de controle quando a consequência do ato que ela vai ter aumenta. Também passei a limitar permissões. Se uma integração de MCP só precisa ter uma informação, ela não precisa receber acesso para alterar ou apagar tudo. Isso aí, por exemplo, quando se dá acesso para ela acessar um banco de dados, como o Supabase. Se o agente só precisa trabalhar dentro de uma pasta, não existe motivo para ela entrar no computador inteiro e se integrar a tudo isso. E o Prompt Engineer, nesse contexto aqui, deixou de ser apenas por parte das próprias empresas que fazem. Eu também fiz o meu próprio Prompt Engineer para conseguir dar essa ambientação ao agente. Virou explicar limites, critérios de parada, o que precisa de confirmação e o que o agente deve fazer quando estiver em dúvida. O acerto não foi criar um agente que nunca erra. Isso, de certa forma, não existe. O acerto foi conseguir fazer um ambiente em que o erro pode ser percebido, interrompido ou revertido, antes de virar 2 dias de prejuízo novamente. Mas ainda faltava resolver uma coisa. Mesmo quando a gente
ele era rápido e estava, de certa forma, seguro, ele ainda conseguia bagunçar completamente o projeto. Pensa num funcionário que chega no primeiro dia sem ninguém explicar absolutamente nada. Ele não sabe onde fica cada coisa, quais decisões já foram tomadas, como a equipe testa e nem o que pode ser alterado e o que não pode ser alterado. Esse funcionário não precisa, de certa forma, ser incompetente para fazer uma bagunça. Ele só precisa improvisar. Era assim que eu iniciava muitos agentes. Eu abria o projeto e falava, faça isso que eu estou te pedindo. Sem dar para ele ambientação sobre o projeto, o contexto para ele trabalhar. Sem um passo a passo que ele deveria seguir e o que ele deveria... O que ser um passo a passo que ele deveria seguir e sem registrar o que tinha sido decidido antes e o que ele tinha feito. O resultado, de certa forma, parecia rápido. Ele duplicava arquivos que não tinham necessidade, componentes no lugar errado, soluções diferentes para o mesmo problema, testes seguindo padrões incompatíveis, código antigo, abandonado e o diretório cheio de arquivo temporário de teste que ele acabava fazendo e que ninguém sabia se era necessário ou não posteriormente. Na conversa seguinte, o agente não sabia porque uma decisão tinha sido tomada, então ele criava uma solução nova ao lado da antiga. O projeto continuava funcionando por algum tempo, mas ficava cada vez mais caro entender. O problema não era organização visual, era continuidade. Era toda vez o contexto da conversa acabar, parte da memória do projeto acabava junto. E se eu precisava criar uma nova conversa, começava do zero e tinha bagunça. O que de fato fez isso aí se resolver foi transformar o contexto em parte do projeto. Hoje eu gosto de ter um briefing que cada um dos agentes precisa ler antes de começar cada uma das tarefas. Esse arquivo explica o objetivo do sistema, a arquitetura, onde cada tipo de arquivo deve ficar, como os testes são executados e quais regras não podem ser ignoradas. Também mantendo um arquivo de notas de atualização atualizado, que a cada atualização do sistema, o agente vai lá e grava nele o que foi feito. Isso aí não é relacionado ao commit do GitHub, por exemplo, tá bom? Cada alteração relevante recebe um número de registro, o que mudou, como mudou e o porquê mudou. O histórico anterior não é apagado. Então a gente tem da primeira edição, da primeira criação, da primeira linha de código até a última, nós temos todo um trace do que foi feito. O projeto do Pokémon é um bom exemplo. As notas já passaram de mais de 80. Temos mais de 80 notas de atualização apenas nesse projeto. Elas registram desde a arquitetura inicial até os modelos testados, bugs encontrados durante todas as sessões, correções de leitura de memória do jogo e decisões sobre cada um dos agentes, quais eles tiveram. Quando eu criei o modo para a IA conseguir começar a jogar, não entreguei apenas o código. Criei um briefing da missão e um arquivo de handoff explicando para os agentes entenderem e começar a observar, decidir e agir a partir dele. Isso significa que outra IA pode entrar depois? Sim. E outra pessoa pode entrar depois também. Eu mesmo posso voltar meses depois sem precisar adivinhar por que cada uma daquelas coisas está daquele jeito que eu deixei. A gente consegue produzir código, sim, mas é um ambiente com memória que permite que o projeto continue existindo depois que aquele a gente terminar a tarefa dele. E depois de mais de 400 dias, meu saldo é esse. Em performance, não tem como eu voltar a trabalhar como antes. A velocidade para transformar a ideia em protótipo e protótipo em sistema ampliou completamente o que eu consigo construir. Mas o modelo errado amplifica o retrabalho na mesma velocidade. Em controle, a autonomia é uma das coisas mais poderosas desses agentes. Mas autonomia sem commit, sem permissões limitadas, sem confirmação,
e sem Human in the Loop, comigo indo lá e fazendo a permissão necessária, transforma um erro pequeno em um prejuízo. Em continuidade, agentes permitem atuar em projetos maiores e em áreas que eu mesmo não dominava antes. Mas sem briefing, regras, histórico, essa capacidade produz sistema que ninguém consegue manter depois. Por isso, eu não vejo Cloud Code e Cursor como substitutos de julgamento. Eu vejo como amplificadores. Eles amplificam tanto uma boa arquitetura como uma má, uma decisão boa ou uma decisão ruim. Amplificam organização e também amplificam a bagunça. Amplificam capacidade desde que também exista método em volta. Quanto mais autonomia eu entrego, mais sério precisa ser o ambiente que sustenta essa autonomia. E foi exatamente desses erros que nasceu a maneira como eu organizo agentes hoje, com papéis definidos, contratos, contexto, permissão e controle de humanos quando necessário. Esse sistema vai além também do uso que eu tenho aqui dentro do Cloud Code, do Cursor, entre outros IDEs para programação, do Vibe Coding. Também tem outros sistemas que eu acabo utilizando essa metodologia. E eu posso até trazer em vídeos posteriores, beleza? Mas agora eu quero saber de você. Qual foi o maior ganho programando com inteligência artificial que você acabou tendo? E qual foi o erro mais caro ou mais absurdo que um agente já cometeu no seu projeto? E muito provavelmente já cometeu. Se você quer acompanhar essa série sem aprender tudo do jeito caro e errado, que muitas vezes eu acabei aprendendo, se inscreve e deixa seu like, viu? Beleza? Até a próxima.